Nesse segundo bloco, a gente volta então um pouquinho na questão do repertório. Um vasto repertório de vida, um vasto repertório de tudo que você tinha para escolher, para fazer, para mexer. Você tem 2 livros, um do Nicolas Baer e esse do Renato Russo, né? Por quê? Você tem 9 anos, dos seus 38 aí, dos 29, você foi seduzido por essa coisa toda. Mas antes você já fazia artigos falando sobre rock and roll, falando sobre várias coisas. Porque minha experiência profissional começa nessa área, né? Eu me formei pela UNB em 92, logo depois eu entro no Correio Brasiliense, primeiro como repórter de esportes e depois como repórter de cultura. Você já foi um foca de esportes? Já cobri futebol brasiliense e sempre me divirto muito com esportes, é uma área que eu adoro, então não foi nenhum tipo de sacrifício, muito pelo contrário. Adorei fazer esportes e adoro participar de projetos envolvendo esportes. Mas enfim, depois disso eu começo então minha carreira como repórter de cultura, editando um suplemento juvenil chamado X Tudo, no meio dos anos 90, e me especializo na cobertura de rock, de música pop brasileira e internacional. E aí começa o meu contato profissional com a Legião Urbana. E na sequência eu faço a cobertura do primeiro show da última turnê da Legião, chamada exatamente do lançamento do disco Descobrimento do Brasil. Esse show foi em Valinhos, no interior de São Paulo, uma cidade perto de Campinas. E depois disso eu passo a editar o Caderno 2 do Correio Brasiliense, na época chamado Correio 2, o caderno cultural, né, dedicado à cultura. E ali eu começo também a alinhavar algumas matérias especiais dedicadas não só à Legião Urbana, como ao Rock Brasília no geral, né? Então, por exemplo, em 1996, poucos meses antes da morte do Renato, eu editei um número especial do Caderno 2, chamado 2, que era uma homenagem aos 10 anos do lançamento do disco 2 da Legião Urbana, que é talvez o disco mais emblemático, o disco que faz a banda atingir proporções estratosféricas, né, no sucesso do Brasil. Porque, na verdade, a gente tem que lembrar que quando a Legião desponta com o primeiro disco, em 1985, outras bandas também fazem muito sucesso, né? Paralamas, RPM, o próprio Capital Inicial começa a despontar, mas o disco 2, com músicas como Tempo Perdido e Eduardo e Mônica, é que elevam a Legião a um patamar diferenciado e que isso culmina com Faroeste Caboclo e com o disco Que País é Este, de 87 até a turnê do Que País é Este. Aí sim a Legião se torna a principal banda do rock brasileiro dos anos 80, né? Mas a partir desse processo da edição, digamos, desse material, do 2, que o Renato falava muito nessa entrevista a uma repórter, inclusive do Correio, que até hoje está lá, chamada Tereza Albuquerque. Essa talvez tenha sido a última longa entrevista do Renato a um jornal brasileiro. O Renato fazia muitas lembranças a Brasília e citava algumas dessas pessoas sobre quais a gente está conversando agora, como Liga Tripa, a Maria Célia, cineasta, alguns amigos, Marcelo Beré, do Udi Grude, e o Nicolas Baer, que acaba sendo tema do meu primeiro livro, chamado Nicolas Baer, Eu Engoli Brasília. Daí nasce então o desejo de fazer uma coleção de livros dedicados às personalidades de Brasília, às personalidades do mundo cultural, grandes perfis biográficos, né, dossiês sobre essas pessoas. E essa coleção começa então com Nicolas Baer e já está no 3º volume. O segundo foi Roberto Correia, Caipira Extremoso, sobre o grande violeiro, grande músico Roberto Correia, um dos maiores músicos do Brasil. E o 3º volume saiu no ano passado, se chama Luiz Humberto, A Luz e a Fúria, sobre um dos fundadores da UNB, fotógrafo, professor da Universidade de Brasília, meu professor na comunicação e um dos meus grandes mestres. Foi uma grande honra fazer esse livro sobre Luiz Humberto, que foi editado no ano passado. E como é que você caiu em Renato Russo? Por que te interessou, não o Renato Russo, o artista em si, e você quis resgatar a história dele na cidade? Quando que te deu esse insight de escrever sobre esse assunto, delongadamente? Na verdade, quando eu percebi algumas coincidências, digamos assim, que não eram bem coincidências, eram sintomas, né, digamos assim, que havia um livro a ser escrito sobre esse período. Há uma grande documentação do ponto de vista do enfrentamento, do ponto de vista quase oficial, né, assim, da grande história. Mas me interessava muito as pequenas histórias cotidianas dos jovens que cresceram sob essa ditadura, sob uma influência, por exemplo, da televisão muito forte, né? Uma televisão que começa a trazer ao Brasil referências pop da
cultura norte-americana, da cultura britânica, de uma forma muito intensa, né? E de uma música também que passa por um período de entre-safra criativa. Estou falando agora da música brasileira, porque em 1971, depois que o Caetano e o Gil se exilam, né? E o Chico confessa o seu bloqueio criativo. Ele confessa que está passando por um momento difícil por conta da relação com a ditadura. Em outros campos isso acontece também. O Zueni Ventura fala em um artigo na revista Visão que o Brasil atravessa um momento de vazio cultural. Ou seja, no início dos anos 70, o Brasil mergulha nesse vazio cultural e é exatamente dentro desse vazio que cresce toda uma geração. Como se fosse uma eclosão, uma coisa acontecendo ali underground, que é o movimento punk também. Exatamente. Isso acaba desembocando no final dos anos 70, lá fora, nos punks, né? Nos punks ingleses, primeiro, depois nos punks norte-americanos. E esse movimento chega a Brasília sem filtro, né? Ele chega diretamente trazido pelos diplomatas, trazido pelas pessoas que tinham referências lá fora, né? Então, o próprio Felemos, que era filho de um professor da Colina, é filho de um professor da Colina, traz esse material quando vai morar na Inglaterra. O André Miller também, outro filho de professor da Colina, da UNB, também mora um tempo na Inglaterra e traz essas músicas para Brasília, e a cidade começa a ser tomada por esse barulho, né? Por esse barulho estrangeiro, e o Renato começa a retrabalhar isso com as suas letras, fazendo a sua... O aborto elétrico ali. Exatamente, aí começa a eclosão do aborto elétrico, né? A banda se forma aqui na UNB, e ela acaba tomando conta das ruas, tomando conta das quadras, e trazendo ruído. Os showzinhos, né? Assim, montavam ali todo mundo sentado no gramado. Eles faziam shows ao ar livre, no meio das superquadras, ligavam a tomada em qualquer lugar quando era possível, começavam a tocar e provocavam, às vezes, hostilidade e muitas vezes indiferença. Mas ali, na verdade, estava, digamos assim, a gênese de todo o movimento do rock de Brasília. Como é que foi para você perceber essa saída do punk? Porque eles fizeram uma migração aí, não sei se você, como testemunha daquele show fatídico, que é o grande show mencionado por tudo e todos que falam a respeito da Legião, eles viraram cultuados, assim, uma coisa que sai do normal e chega até o ponto da religiosidade, né? O Renato virou uma coisa meio cultuada mítica, mesmo, mítica. E esse show do Mané Garrincha, ele acontece em junho de 88. Acho que é importante a gente tentar contextualizar o que estava acontecendo nessa época. 2 anos antes, em Brasília, tinha acontecido o Badernaço, né? Com o quebra-quebra da rodoviária, com muito enfrentamento. E alguns outros shows em Brasília que tinham acontecido no final dos anos 70, e no início dos anos 80, como no caso do Milton Nascimento no ginásio de esportes e da Rita Lee no Pelezão, também não tinham transcorrido sob total tranquilidade. Né? Muito pelo contrário. Foram shows também muito conturbados, mas que chegaram ao fim. De uma forma ou de outra, acabaram chegando ao fim. Então, digamos assim, esse show da Legião Urbana do Mané Garrincha, tanta confusão e com pessoas feridas, depredação de ônibus, não é um fato isolado na cidade. Muito pelo contrário. Isso, de certa forma, já estava sendo gestado em outros momentos da história cultural e mesmo política de Brasília. Só que o que acontece, o que faz desse show um definidor, assim, divisor de águas na carreira da Legião Urbana, é o fato de que naquele dia, até aquele momento daquela turnê, que é o lançamento do disco Que País é Este, que é importante a gente frisar, que é um disco que retoma as músicas do início da carreira do Renato, né? As primeiras músicas que ele compôs em 78 até 87, né? São as músicas do tempo do aborto elétrico, ou seja, são músicas muito cruas, muito agressivas, muito incisivas, né? Sobre a relação dele com a cidade e com o país. Quando esse show acontece, são apenas os 4 no palco. A Legião não tinha uma grande estrutura montada para fazer um show em níveis de grandes bandas. E foi um público absurdo. E são estimadas até hoje 50 mil pessoas. Então é o maior público da história do rock brasileiro quando se fala em uma apresentação individual, né? Porque você tem vários festivais como o Rock in Rio que atraíram muito mais gente, mas é o maior público que foi assistir apenas uma apresentação. E no palco estavam apenas Dado Villa-Lobos, Renato Russo, Renato Rocha, o Negrete e o Marcelo Bonfá, o baterista. Então a infraestrutura, o palco era muito baixo, né? Assim, a estrutura ela foi, digamos assim, ela estava muito aquém do que poderia ser oferecido toda aquela multidão, né?
Eu acho que houve uma série de erros ali, não só no planejamento, como na própria concepção do show. Era óbvio que a Legião realmente não cabia mais no ginásio Wilson Nelson, o show tinha que ser no estádio. Mas o mais importante que fica daquele show, que é uma frase que até o Dado Villa-Lobos fala, é que a partir daquele momento eles tomaram consciência que eles não podiam ser mais uma banda punk, né? Eles tinham que mudar de atitude. E o Renato depois reconhece que isso causa uma guinada temática nas letras dele. Depois, quando ele grava e começa a compor as letras do disco As Quatro Estações, ele vai uma guinada espiritualista. Peraí, Carlos, segura. Segura, respira. A gente volta já.